Irmãos, bom dia, em nome de Jesus. Uma boa sexta-feira santa para todos vocês. Estamos na época da Páscoa e hoje é considerado o dia da paixão de Cristo, quando ele se entregou na cruz em nosso lugar. Então, nós vamos fazer aqui um estudo e nós vamos ler como texto básico 1 Coríntios 1, 18 a 25, que fala da mensagem da cruz. Então, eu vou fazer essa leitura aqui para os irmãos. Abram aí as suas Bíblias, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 25. Diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós vemos nesse texto que a sabedoria de Deus é que importa para nós, que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E a mensagem da cruz, nem judeus nem gregos entendiam, mas foi por meio dessa mensagem que nós alcançamos o Evangelho, alcançamos a salvação em Cristo. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar as mentes, os corações, que sejamos edificados por meio da Tua Santa Palavra. Abençoe a mim, abençoe a todos que estão participando desse estudo e que, ó Pai, sejamos edificados pelo Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Através do sacrifício de Jesus, em primeiro lugar, a reconciliação com Deus foi realizada. Nós éramos inimigos por natureza, inimigos de Deus por causa do pecado. E a reconciliação com Deus foi realizada através do sacrifício vicário de Jesus, que quer dizer sacrifício substitutivo. Por isso, agora em Cristo, nós temos um mediador que nos une ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial, e ele agora é também o nosso advogado, como nós vemos em 1 João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Então eu vou ler aqui 1 João, capítulo 2, versículo 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então isso aqui, inclusive, é confirmando as palavras do Senhor Jesus, e que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João capítulo 14, versículo 6. Ele agora é o nosso mediador, ele agora é o nosso advogado junto ao Pai. Então isso é uma bênção maravilhosa. Mas
precisamos andar em obediência. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus também disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então João confirma isso quando ele diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então a obra de redenção de Cristo, ela é gratuita, é pela graça e nós fomos salvos, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, do versículo 8. Mas agora nós precisamos andar em obediência, observando os mandamentos do Senhor, para confirmar que essa graça realmente nos transformou, que essa graça realmente nos tornou novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso confirma a reconciliação que foi realizada por Cristo na cruz. Agora nós não temos mais nada a nos separar de Deus. Inclusive, quando a Bíblia fala do véu do tabernáculo, o véu era como uma separação, não é? Havia uma separação entre o adorador e Deus. O adorador ali no lugar santo e Deus no lugar santíssimo. Havia um véu. E esse véu foi rasgado. A Bíblia diz que Jesus, ao expirar na cruz, o véu do santuário foi rasgado. Assim que Jesus expirou, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 51. O judeu sabia do que Mateus estava falando. Ele se referia à cortina do templo de Jerusalém, responsável por separar o chamado lugar santo do lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Embora passe pela nossa cabeça que véu seja uma fina peça de tule agitada pelo vento, na verdade era uma espessa cortina com vários metros de comprimento. Em Êxodo 26, 31 a 37, diz que o véu era feito de azul, púrpura, carmesim e linho fino, que era o branco, né? Era branquíssimo, trançados e bordados com figuras de querubins. Flávio Joséfo foi um historiador judeu, não cristão, que viveu no primeiro século. Ele disse que a mistura de cores do véu tinha uma interpretação mística. Até o próprio Flávio Joséfo reconhecia que tinha uma interpretação mística aquelas cores do véu. E nós sabemos hoje que aquelas cores do véu apontam para os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus apresentando Jesus como o rei Messias prometido. E a cor púrpura do véu aponta para esse evangelho. O púrpura era a cor da realeza. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, apresentando Jesus como servo sofredor. E aí o carmesim, a cor carmesim, aponta para esse evangelho. Carmesim era um vermelho encarnado, né? Um vermelho assim, cor de sangue, encarnado, apresentando Jesus servo sofredor, aquele que ia sofrer a ponto de derramar sangue em nosso lugar. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, né? e apontando Jesus como o homem perfeito. E aí o branco, o linho fino, branco, aponta para esse evangelho de Lucas. O branco simboliza aí o homem puro, né? O homem puro, o homem perfeito. E era Jesus, o homem perfeito. E o azul apontando para o evangelho de João, né? O evangelho foi escrito para todos os povos debaixo do céu, né? O azul ele aponta para o evangelho de João. Céu
né? O azul, ele nos lembra o céu, é uma cor celestial, né? O azul do céu. E o Evangelho de João é considerado o evangelho mais espiritual, né? É o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo, é o evangelho que mais fala sobre o Filho de Deus, né, que desceu do céu e se fez carne. Logo no início do Evangelho de João, fala, o Verbo se fez carne, veio de Deus, veio do céu, né, e se encarnou e habitou entre nós. Então, as quatro cores do véu apontam para os quatro evangelhos, até lembrando aqui as palavras de Flávio Josefo, que aquelas cores elas tinham um aspecto místico, e realmente, né? Então, o púrpura apontando para o Evangelho de Mateus, apresentando Jesus, o rei, Messias, a cor da realeza, o carmesim, o vermelho encarnado, apontando para o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo sofredor, o branco, o linho fino, o branco, apontando para o Evangelho de Lucas, escrito para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito, o filho do homem perfeito, e o azul apontando para o Evangelho de João, escrito para todos os povos debaixo do céu, apresentando Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, o Evangelho mais espiritual e que apresenta de maneira clara e detalhada a pessoa do Espírito Santo. Esse véu de quatro cores era pendurado com ganchos de ouro em quatro pilares de madeira de acácia revestidos de ouro, os quais eram colocados em cavidades ou bases de prata. É provável que a cortina fosse bastante grossa para combinar com seu grande tamanho. Atrás do véu estava a arca da aliança, ou arca do testemunho, com o propiciatório posto sobre ela. Só ao sumo sacerdote era permitido entrar além do véu, e isto apenas um dia em cada ano, chamado dia da expiação, hoje chamado dia do perdão, é o Yom Kippur, que os judeus comemoram até hoje. Tá? Nós vemos isso aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo dia, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, esse versículo aqui está se referindo àquele dia, no ano, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro para fazer expiação pelos pecados do povo. Aquele sacerdócio do Antigo Testamento era um sacerdócio temporário, apontando para o sacerdócio definitivo de Cristo. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus é o nosso sacerdócio definitivo, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que o véu ele se rasgou miraculosamente, né? Aquele véu tão grosso, e foi rasgado de alto a baixo, né? Foi Deus que rasgou aquele véu, abrindo agora o acesso para que o adorador possa diretamente chegar ao trono de Deus, ao trono da graça, por meio do sacerdócio definitivo de Cristo. Ele é o nosso sacerdote eterno que intercede junto ao Pai. Por isso que, a partir do sacrifício de Jesus, foi abolido aquele sacerdócio temporário. Tá? Por quê? Se agora temos um sacerdócio definitivo em Cristo, aquele sacerdócio temporário, que era de Arão, né, o sacerdócio arônico, ele foi abolido porque temos a Cristo agora.
Tanto o véu quanto o chamado Santo dos Santos precisaram ser reinterpretados a partir da morte de Cristo, pois, para os sacerdotes, no santuário, o véu se constituía uma barreira. A arca e o propiciatório estavam atrás do véu, mas não podiam ultrapassá-lo sob pena de morte. Até para o sumo sacerdote era uma barreira, levando em conta que ele só poderia entrar ali uma vez por ano. Isso era levado tão a sério que, segundo alguns historiadores, o sumo sacerdote amarrava um guizo e uma corda ao seu tornozelo enquanto ele estava lá, pois se algo lhe acontecesse, poderiam puxá-lo para fora sem a necessidade mortal de entrar naquele lugar. Enquanto ouviam o guizo, sabiam que o sacerdote se movia e estava tudo bem. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 23, diz que a carne de Cristo é o véu e que por ela ele nos deu um novo e vivo caminho para a entrada no Santo dos Santos. Então nós vamos ler aqui Hebreus 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É como se cada um de nós pudéssemos ser como aquele sumo sacerdote e termos mais que o privilégio, a intrepidez de estarmos na presença do Senhor e não apenas uma vez por ano. Então era uma vez por ano, agora todos os dias nós podemos entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, no céu, porque temos um sumo sacerdote eterno que rasgou o véu, rasgou a barreira. Agora todos os dias nós podemos entrar na presença de Deus. É como se fosse agora um sacerdócio universal. Todos os crentes agora, eles podem entrar na presença de Deus além do véu. Né? Antes era uma vez por ano, agora nós podemos entrar todos os dias pela oração em nome de Jesus. A morte de Cristo fez sacerdotes de todos nós. Não há mais necessidade de que ninguém me represente diante de Deus, pois Cristo é o nosso representante definitivo, o advogado junto ao Pai, como nós vemos em 1 João 2, versículos 1 e 2, que nós lemos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 16. Essa é uma das grandes maravilhas, uma das grandes bênçãos que nós recebemos por meio do sacrifício de Jesus. Nós agora não temos mais aquelas barreiras que haviam no Velho Testamento. Nós agora, tranquilamente, com o coração purificado, com as nossas mentes purificadas, nós podemos entrar na presença do Pai Celestial por meio do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E essa redenção que nós recebemos e essa graça, ela já havia sido prometida e Deus a cumpriu. A própria criação de Deus, ela foi beneficiada por meio dessa obra da redenção. A Bíblia diz que a morte de Jesus assevera a redenção final e geral de todo o povo de Deus e da própria criação também, da própria criação de Deus, na medida que prenuncia novo céu e nova terra, como nós vemos em Apocalipse 21, versículo 1 e 2 Pedro 3, versículo 13. Nós vamos ler aqui, Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Pedro, nos diz: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, irmãos, aqui, resumindo o que nós falamos aqui, a redenção de Deus, ela é particular, ela é individual. Cada um que nasce de novo, se torna nova criatura, ele é redimido e ele agora tem acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E Deus vai salvando cada um que foi chamado pela sua graça e vai aumentando o seu povo, vai cada vez mais estabelecendo a sua igreja para habitar com ele na eternidade, quando haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, nos mostrando que a própria criação, ela também foi redimida do cativeiro do pecado. Então, assim, Deus está estabelecendo o seu reino eterno no tempo, né, no devido tempo, para que em toda a eternidade nós possamos conviver com Deus, glorificá-lo, apreciar a beleza da sua santidade e todo o povo. Né? Quer dizer, eram muitos povos, mas de todos esses povos Deus vai formar um povo só. Sejam gregos, judeus, sejam gentios, sejam povos escolhidos, todos formarão um só povo para glorificar a Deus. Diante de tudo isso, irmãos, nós temos que agradecer muito a Deus por essa bênção maravilhosa de termos agora acesso direto ao trono da graça por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo. Para nós, isso é uma dádiva gratuita, mas foi um preço muito alto que o Senhor teve que pagar em nosso lugar. Então temos que estar sempre agradecendo a Deus por esse benefício que nós recebemos de suas santas mãos. Naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, hora em que se oferecia o sacrifício vespertino no templo, era o sacrifício do cordeiro de Corbã, que era um cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Exatamente naquela hora em que o cordeiro Corbã estava sendo sacrificado, Jesus estava expirando na cruz do Calvário. O sacrifício do cordeiro de Corbã, ele era uma imolação de um cordeiro sem mancha, sem defeito, de 1 ano, apontando para o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas apesar de sua solenidade, não há como comparar aquele sacrifício do verdadeiro sacrifício do Cordeiro Pascal imolado no altar da cruz, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, versículo 7, quando ele fala: Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele fala: celebremos a festa, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Porque o sacerdote que o oferecia era o próprio Filho de Deus, como diz Efésios 5, versículo 2. O sumo sacerdote e o Cordeiro perfeitos.
O sacrifício de Jesus foi oferecido uma única vez e substituiu todos os outros, tal como a sombra desaparece diante da luz e a figura diante da realidade. Não é possível, pois, conceber sacrifício mais perfeito que reúna melhor tudo quanto possa agradar a Deus e que traga do céu à terra todas as bênçãos que nós necessitamos. Assim, a cruz, um instrumento cruel e vergonhoso, passou a representar o meio para a glória do próprio Cristo e tornou-se o símbolo mais significativo do cristianismo. Então, irmãos, louvemos a Deus pelo nosso sumo sacerdote e pelo Cordeiro perfeito que foi sacrificado em nosso lugar. Foi o nosso Cordeiro Corban que foi entregue em nosso lugar para derramar sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, agradeço a Deus, agradeço aos irmãos que participam desse breve estudo e eu vou orar nesse momento agradecendo ao Senhor por essa grande dádiva. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse estudo, pela conclusão desse breve estudo que fala da mensagem da cruz, que fala do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que fala, ó Pai, do sacerdócio eterno de Cristo, que rasgou o véu do santuário para termos acesso direto ao nosso Pai, não uma vez só por ano, não um dia apenas no ano, mas todos os dias do ano. Muito obrigado, ó Pai, que essas verdades, nessa sexta-feira em que lembramos a paixão de Cristo em nosso lugar, eu quero, ó Deus, agradecer mais uma vez juntamente com os meus irmãos por esse breve estudo e que essa palavra venha solidificar a nossa fé, venha, ó Deus, expor a nossa gratidão e edificar as nossas almas. Muito obrigado, ó Pai. Fica conosco, dá-nos uma Páscoa abençoada na presença do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.